Fala aí, tudo bem? Com certeza nesse vídeo você vai entender todo esse blá blá sobre tipos de trabalhos. E se eu conseguir ajudar você a entender isso, você me ajuda a realizar meu sonho de alcançar 100 mil inscritos antes de 2025? Por favor, seria incrível contar com seu apoio. Bom, trabalhos acadêmicos são aquelas coisas estranhas que nos perseguem durante a vida estudantil, que devemos digitar em casa e tal, fazer capa, índice, etc. Até aí você já sabe. Todos aqueles, independentemente de quanto tempo levou, se o destino é escola, então o nome designado é trabalho acadêmico. O mais comum é o designado trabalho de pesquisa. Tecnicamente todos são trabalhos de pesquisa. Eu ainda não sei por que esse intitulamento em particular, mas algumas fontes preferem chamar isso de trabalho de revisão bibliográfica, que parece ser mais viável. Bom, esses trabalhos são aqueles que estamos habituados a fazer, e o principal propósito é simplesmente resumir o conhecimento até agora existente, deduzido por outras pessoas mais qualificadas, que tenham estudado e depois escrito sobre esse determinado tema. Então, se por exemplo o professor te manda fazer um trabalho com o tema tabela periódica, então ele está pedindo para que você faça um trabalho de pesquisa. Mas os trabalhos acadêmicos vão além de um simples trabalho de pesquisa. Existem diferentes tipos de trabalhos acadêmicos, cada um com propósito e formato específico. Vamos começar com o trabalho de campo. Trabalho de campo envolve a busca direta de informações no local de crime. Estamos a falar de entrevistas, observações, levantamentos, experimentos e outras técnicas de pesquisa realizadas em um determinado local. Por exemplo, se tivermos um trabalho de campo com o tema o impacto do uso de celular no recinto escolar, um estudo do caso da Universidade de Rovuma. Esse tema nos convida a ir até o local, nesse caso na universidade, entrevistar estudantes, docentes, funcionários sobre esse mesmo tema, a fim de conseguir um resultado final com essa pesquisa. Mas geralmente todo trabalho de campo antes passa por um projeto. Vamos falar sobre projeto. O principal objetivo da elaboração de projeto é mostrar uma ideia de investigação antes de ser feita. Por exemplo, vamos supor o tema anterior: o impacto do uso do celular no recinto escolar, um estudo do caso da Universidade de Rovuma. No projeto com esse tema, o que o pesquisador busca é mostrar qual é o objetivo daquela pesquisa a ser feita, qual vai ser a forma que vai se fazer, quanto tempo acha que vai levar, quais recursos podem se gastar, por que escolheu aquele tema e quais são as hipóteses para mostrar as possíveis respostas. Tudo isso antes do trabalho de campo ser feito passa por um senhor chamado projeto. Mas é recomendado que antes de elaborar um projeto de pesquisa, elabore-se primeiro um outline, também conhecido como pré-projeto. Porque um projeto, por mais que pareça simples, ele pode ser complexo. Então o outline é uma versão esboçada, um plano preliminar para elaborar um projeto de pesquisa, ou trabalho de campo diretamente. É uma etapa inicial antes da versão completa do projeto, onde rapidamente podemos delinear ali os principais elementos e seções do projeto. Ou seja, é um projeto do projeto. E depois que um belíssimo e bem elaborado projeto é aprovado e tal, aí temos o trabalho de campo, que já explicamos no minuto 1 e 32 segundos nesse mesmo vídeo. E quando finaliza-se o trabalho de campo, vem um relatório que descreve os resultados e as conclusões tiradas do trabalho de campo. A estrutura é muito semelhante do projeto. Literalmente o que muda é o tempo dos verbos e o capítulo que é adicionado. Enquanto o projeto refere-se ao futuro, que é uma coisa ainda a ser feita, o relatório usa o passado, que é uma coisa já feita. Teremos mais vídeos que entrarão mais a fundo sobre esse tema ainda nesse canal. Se inscreva, é de graça e eu preciso muito do seu apoio. Esses quatro tipos meio que andam juntos, mas o outline e o trabalho de campo nem sempre é requisitado. Mas tem um outro tipo bastante comum, que é o artigo científico. Esses trabalhos são elaborados com o objetivo de apresentar novas descobertas e contribuições de um determinado campo de conhecimento. Entenda. O relatório busca documentar acontecimento ou situação experimental, enquanto artigos científicos buscam contribuir em novas descobertas. Consegue captar essa distinção? Além disso, temos também a monografia.
Artigo está para monografia, assim como outline está para projeto. Se não entendeu, pausa o vídeo e reflita. Mas tudo bem, eu vou explicar de maneira mais fácil. Monografia é um documento escrito que segue uma estrutura semelhante à do artigo científico. Digo isso porque o objetivo da monografia também é demonstrar a capacidade do autor pesquisar, analisar, sintetizar informações relevantes, né? Mas a monografia é um trabalho muito mais complexo que o artigo. Por exemplo, um mesmo tema pode ter um artigo com 10 páginas e uma monografia com 70 páginas. O que está em jogo aqui é a complexidade do mesmo, mas o objetivo é o mesmo. Temos também o TCC, que abrevia Trabalho de Conclusão do Curso. O nome já diz, é um trabalho exigido como remate final no curso de graduação, né? E o principal objetivo é analisar a capacidade do estudante finalista de fazer uma pesquisa ou estudo aprofundado sobre um tema específico e bem delimitado. Geralmente apresenta um formato de uma monografia. Não necessariamente um TCC é uma monografia. Embora haja uma sobreposição entre TCC e monografia, eles não são sinônimos. Um TCC é o trabalho final do curso e uma monografia é o trabalho acadêmico de análise aprofundada e uma contribuição original para o conhecimento em uma determinada área. Então, um certo TCC pode ser uma monografia e outro não ser, como por exemplo, o desenvolvimento de um certo software pode ser um TCC e isso não é uma monografia, assim como nem toda monografia é um TCC, mas a monografia é uma opção mais comum para TCCs. Navegando um pouco mais além, para a pós-graduação, temos também a dissertação, que é o trabalho acadêmico elaborado como requisito para a obtenção do título mestre ou grau-mestrado. Geralmente tende a ser mais complexa e aprofundada do que uma monografia. A tese segue a mesma lógica, dessa vez para o título de doutor ou grau de doutoramento. Existem também vários outros tipos de trabalhos acadêmicos voltados para áreas específicas, cada um deles com suas peculiaridades. Entender esses diferentes tipos de trabalhos acadêmicos é fundamental para escolher a abordagem correta na hora de desenvolver um tema. E lembrando que nessa playlist consumiremos muito mais sobre metodologia de pesquisa e técnicas de escrita. Só me ajuda a bater os 100k, please. Fui!